Está no ar. Boa noite a todos. Muita gratidão pela presença de todos vocês. Que bom que ninguém foi levado pelo vento hoje, né? E conseguiu chegar aqui são e salvos. Então é isso aí. Então vamos iniciar mais um dia nosso aqui de encontro presencial daqui do nosso centro, do Núcleo Espírita Plano Maior. Solicito para que todos então fechem os olhos, entrem em posição de oração e vamos iniciar então nossa oração de abertura. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, mostrando toda a nossa fé, na certeza de que teu amor infinito nos envolva e que traga bênçãos, equilíbrio, amor e cura. Que traga também aos nossos irmãos que nos acompanham remotamente online as bênçãos, equilíbrio, amor e cura. Que estejamos abertos para as intuições de nossos amigos celestiais e amparadores. Que possamos estar receptivos para os aprendizados necessários para o aprofundamento da doutrina do amor, da fé raciocinada e assim nossa libertação gradativa de todo sofrimento que provém de nossa incompreensão das leis universais de nosso Pai. Que possamos ser abençoados, que possamos estar prontos e preparados para expandir mais ainda a nossa fé. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Vamos então dar prosseguimento à nossa palestra aqui com o nosso irmão. Vamos ser aqui. Muito obrigada. Obrigado, Mirko. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, não é? Todos firmes e fortes, né? Como disse a nossa amiga. E para juntos novamente refletirmos sobre uma mensagem do Evangelho, né? Não haveria sentido a gente somente vir aqui ao Centro Espírita para tomar o passe. A assistência espiritual é conjugada. Primeiro, a orientação que vem da mensagem, vem do Evangelho, para depois se complementar com uma transmissão de energias. Aí se dá o tratamento completo, não é? E hoje, como não é diferente, uma mensagem muito importante e interessante que a gente recolheu do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, autoria do Espírito Humano, que fala sobre obsessões. Tratamento de obsessões. Acho que todos já ouviram falar esse termo, obsessão. É muito discutido, estudado e trabalhado. A obsessão do centro espírita, não é? É um termo usual entre nós espíritas, né? Porque a assistência espiritual, via de regra, trata de obsessões nos mais diversos níveis de complexidade, desde os mais simples até os mais complexos. E Emmanuel, nesse trecho do livro, ele recolhe um versículo do livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que dá início, né? Logo após os 4 evangelhos canônicos, né? João, Marcos, Lucas e João, segue a narrativa, né? A descrição de todos os atos, realmente, o que aconteceu com os discípulos após a partida de Jesus. E num desses versículos narra, né? O que acontecia naqueles primeiros dias, anos de movimento cristão. Diz o Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas enfermas, espíritos perturbados, vinham a Jerusalém em busca dos apóstolos, e todos eram curados. Enfermos e espíritos perturbados, todos eram curados. Isso é um indício de que já entre os apóstolos era realizado o tratamento espiritual, com a finalidade de tratar justamente a obsessão, que vem a ser o quê? Qualquer influência que um espírito exerça sobre o outro do ponto de vista negativo. Então é um assédio moral, é uma influência que perturba, que traz desconforto, que prejudica
a nossa liberdade de ação, de pensamento, porque outra mente tenta nos perturbar. E isso nos mais diversos graus. Então, não é novidade alguma o que nós fazemos aqui nos dias atuais, numa casa espírita como a nossa. Já na época de Jesus, isso era, notoriamente sabido e praticado. Mais de uma passagem do Evangelho, o próprio Jesus interviu em casos como esse. Diz o Evangelho que um pai de família trouxe o seu jovem, seu filho, jovenzinho, que estava obsidiado. E no nível de obsessão, que a gente fala subjugação, quando ele não tem consciência, cai, não tem consciência dos seus atos, dos seus movimentos, tal forte é a influência do Espírito que o assediava. E ele levou aos apóstolos, primeiramente aos apóstolos, mas não deu resultado. Os apóstolos nada puderam fazer. Continuava o mesmo nível de influência. E aí recorreu a Jesus: Senhor, eu trouxe o meu filho, que é lunático, ora cai na água, ora cai no fogo, e seus discípulos nada puderam fazer. E Jesus, com muita serenidade, sabendo do que se tratava o caso, geração sem fé, traga o menino. E ele, sabendo do que se tratava, com uma palavra Jesus ordenou para que aquele espírito se afastasse daquele jovem. E ele foi curado naquele exato momento. E os apóstolos ficaram atônitos, Mas como? Nós não pudemos nada fazer, e o Senhor só com uma palavra ordenou e pronto, resolveu. E aí Jesus diz: olha, homens de pouca fé, se tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, seriam capazes de mover montanhas dali para lá, e nada vos seria impossível. Olha só onde o poder da fé deve ser empregado, num caso como esse, mas para todos os casos, urgências, necessidades da vida humana, mas especialmente para um caso desse. Lógico que a gente tem que relativizar, A autoridade moral de Jesus é incomparável. Ele, com uma palavra, consegue fazer isso. Nós não temos essa competência, porque não chegamos ao estágio moral ou espiritual que Jesus atingiu. Mas isso não nos impossibilita de ajudar nesses tratamentos espirituais, mobilizando a nossa fé. Se isso não fosse verdade, essa casa espírita, como milhares de outras pelo mundo afora, não existiriam. O tratamento contra a obsessão é o primordial de toda a casa espírita. É primordial. Primordial. Porque todos nós, sem exceção, estamos suscetíveis a receber, vez ou outra, uma má influência de ordem espiritual. Todos nós. Nenhum de nós está livre disso. Por isso que a gente tem que obedecer à recomendação de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, se a gente não atende a esse apelo de Jesus, de orar, vigiar, ser uma pessoa de bem, mais suscetíveis somos às más influências que vêm de outros espíritos, que por vezes querem nos prejudicar. Mas vamos por partes, Eu acho que é importante esse tema ser tratado entre nós, porque muita gente traz uma ideia preconcebida e muitas vezes preconceituosa, associando a obsessão só a esses casos graves, O espírito quer se vingar, quer fazer justiça com as próprias mãos, isso e aquilo. Sim, é um caso possível, mas não é geral. Podemos dividir em 5 tipos de casos de obsessão. Não é isso a ferro e fogo, gente. Estou trazendo só para a gente poder abrir a mente, dissipar as nuvens de dúvida, de preconceito. Certamente um dos casos de obsessão é por vingança. Então, espíritos se aproximam de outros para se vingar, de casos passados. Ou seja, significa que ambos tiveram algum relacionamento. Alguma coisa em comum ocorreu entre os dois, seja nessa atual encarnação ou de outras encarnações. E aí são casos bem complexos, bem difíceis de serem solucionados, porque não ocorreu nem de uma parte nem de outra um esforço de se reconciliar, de perdoar. Então, por isso que o problema perdura. Então, o espírito desencarna e volta para o plano espiritual, ainda carregando
raiva, ressentimentos, ódio por aquela pessoa que muitas vezes, sim, prejudicou, né? Violentou, explorou, fez as piores coisas possíveis contra o ser humano, e ele se acha no direito de fazer justiça, né? Perturbando, interferindo na vida daquela pessoa que continua encarnada. Então, casos assim são tratados e tem solução, né? Mas é um tipo de caso. Há outros que são obsessão por inveja. Não necessariamente o espírito te conhece pessoalmente, mas você, na tua personalidade, no que você faz, nas tuas conquistas, no teu modo de ser, né? Afeta nele aquilo que ele ainda não conquistou. Desperta nele o sentimento de inveja. Como aquela pessoa é feliz, tem uma família unida, estruturada, tem prosperidade financeira, tem uma boa posição social, e ele, por vezes, não atingiu essas conquistas pessoais. Então, por inveja, para compensar a sua insatisfação pessoal, ataca aquela pessoa. Mas não necessariamente porque conviveram, tiveram algo em comum. Simplesmente por inveja. Outros casos são aquela inveja por causa, por um ideal. Também cai nessa situação. Não necessariamente a pessoa te conhece, né? É um caso pessoal entre você e ele. Não, mas porque você defende uma causa, um ideal, que é contra os interesses dele. Então, se eu sou espírita, trabalho no movimento espírita, sou um médium, um dirigente espírita, estou dedicado, né, a essa tarefa por amor, por responsabilidade, e ele não entende, não se simpatiza com as ideias espíritas, pode ser que ele veja em mim um alvo a ser combatido. Então, poderei sofrer uma obsessão desse tipo. Pode ser por outras causas, não é, gente? Políticas, religiosas, enfim, qualquer coisa que nos coloque em lados opostos de trabalho, né? De vida. Outro tipo de obsessão é aquele por afeto. Esquisito, por afeto. E aí é o caso mais simples de ser resolvido, porque os espíritos nos conhecem, por isso têm afeto, bem-querer por nós. E continuam ao nosso lado, mesmo estando desencarnados. Vocês devem estar já pensando do que se trata. É aquela pessoa da nossa família que gosta de nós, que viveu conosco há alguns anos. Aquele avô, aquela avó, aquela mãe, aquele pai, desencarnou, mas o apego à família, ao filho, à esposa, aos netinhos, o mantém ali, junto à casa, junto à família. Ele continua ali presente. Não para desejar fazer o mal, lógico que não é o caso, mas a sua presença ali não é saudável, nem para ele e nem para a família que continua ali. Mas ele mantém-se vinculado. O amor, o afeto, continua, né? É o imã que os atrai para permanecer nessa situação. Casos assim são mais simples de resolver, né? Que basta um esclarecimento, os benfeitores se aproximam e falam, olha, teu momento agora não é mais aqui, né? Eles precisam de Deus e contarão com Deus, mas você precisa também se esclarecer, continuar a sua jornada espiritual. Então, com um tanto de esclarecimento, atendimento fraterno dos benfeitores, esses espíritos são conduzidos para o mundo espiritual. São os casos mais simples, gente, porque não há desavenças, não há desentendimentos a serem solucionados. Mas é uma obsessão, sim, por afeto. Por afeto. Percebe? Por isso que muitas vezes a gente vem ao centro espírita e traz companhias espirituais por essas razões. Por essas razões. Por isso que é importante estarmos numa casa espírita, né? Trabalhando, frequentando, colaborando de algum modo, né? E o último, eu deixei por último porque realmente é um caso complicado. A obsessão que se dá por afinidade. Afinidade. Já ouviu falar de sintonia espiritual? Nós atraímos aqueles com os quais a gente tem afinidade. Tanto no aspecto positivo, elevado, mas também no aspecto negativo. Então as nossas virtudes, as nossas boas, lógico, qualidades morais, irão atrair, favorecer o intercâmbio, a sintonia com os nossos espíritos protetores. Espíritos que querem realmente o nosso bem. Estão aqui para nos instruir, nos orientar, nos ajudar no que for necessário. Mas, por vezes, o nosso pensamento invigilante, as nossas atitudes desviadas do bem,
poderão nos atrair companhias indesejáveis. Né? Afinidade, gente. Se a gente tem afinidade somente pelas coisas materiais, se eu sou um avarento, aquele que não divide nada, né? Só quer acumular, o meu valor maior na vida é ter dinheiro, ter posição social, eu vou atrair também espíritos desencarnados com essa mesma linha de pensamento. São os avarentos, são, né? Todos esses que viviam em função da matéria, porque isso para eles tem valor e importância. Será uma boa companhia, gente? Não será uma boa companhia. Eles irão fomentar, incentivar você a ser cada vez mais egoísta, materialista, que você só pense em si. Deixa o outro, porque não ajuda ninguém, ajuda você mesmo. Olha a insinuação que vem ao teu ouvido e chega ao teu coração. Porque você estabeleceu uma linha de afinidade com aquele espírito. Se você só pensa em dinheiro, em posse, coisas terrenas, ele também pensa igualzinho a você. Ou muito parecido. Então você vai entender o que ele vai falar ao teu coração. Canal mental, gente. Canal mental, que é muito mais sutil e perceptível. A gente vai acatar, achar que ele é verdade, realidade. Não. A vida é por isso mesmo. Né? Não posso ceder. Né? E outros tipos de afinidade, gente. Há tantos outros. Vícios morais. Se a gente se habitua a ter uma vida desregrada, né? Não cumprir as nossas obrigações na família, né? Se a gente se deixa levar pela dependência química, gente, fumo, álcool, né? Substâncias ilícitas, que companhias iremos atrair? Pessoas que também apreciam o consumo desses elementos, não é? Não é porque ele desencarnou que ele perdeu o gosto pelo fumo, pelo álcool, por essas drogas variadas. Eles continuam dependentes, mas não tem mais um corpo para consumir. Então eles vão procurar um companheiro, uma companheira que continua no vício. Continua no vício. De algum modo eles conseguem captar essa energia que passa pelo corpo físico do encarnado. Né? É aquela sucção, né? Aquela absorção de energias que o encarnado oferece ao desencarnado, porque ele continua no vício. Olha o cuidado, gente. Olha o perigo da gente continuar a alimentar dependências químicas, porque os companheiros serão exatamente iguais a você, gente. Será uma boa companhia? Nunca. Nunca. Né? Então, 5 tipos de obsessão que são devidamente tratados numa casa espírita como a nossa. Mas aí que vai a questão, né? Como isso se resolve? Né? Definitivamente. É só chegar aqui na casa espírita, né? O espírito ser atendido, o médium falar, o dirigente que vai oferecer a orientação doutrinária dizer, olha, aqui não é mais lugar para você, desista disso, vai. É assim que as coisas miraculosamente ocorrem? Não. Não, gente. Não há mágica para isso. Precisa trabalhar o lado espiritual, do espírito desencarnado, mas também trabalhar o encarnado. Nesse caso que eu acabei de citar, por afinidade, se o espírito obsessor foi por causa de uma dependência química, uma questão materialista, de vaidade, de orgulho, e eu não realizo a transformação moral para ser uma pessoa melhor, gente, eu posso perder essa companhia, mas outros virão em substituição. O problema vai continuar. E esse muitas vezes ocorre. Aquele espírito é esclarecido, atendido, ele compreende, entende, não faz mais sentido ficar aqui. Né? E com muita resignação, com muita humildade, aceita voltar para o plano espiritual. Mas outros virão, gente, porque nós não nos modificamos. Não trabalhamos a causa raiz da afinidade que se manteve entre eu e eles. Por isso que a reforma íntima é indispensável para a solução definitiva para esses casos de obsessão. Se tentarem conosco, mas se a gente estiver na linha firme, séria, compromisso em se melhorar, isso será uma barreira protetora contra essas más influências. Nenhum de nós está 100% blindado. Né? Nós somos variáveis, hora a gente está bem, hora a gente está mal, pensamento, né? Às vezes viaja, tem dias que a gente está de bom humor, bom ânimo, responde bem às pessoas, está com o coração mais
leve, mais tranquilo. Outras vezes não. Está um estopim, né? Basta uma fagulha para acender, falar o que não deve, e abre brecha, abre espaço mental para receber mais influências espirituais. Por isso que a gente tem que estar perseverante, vigilante pela nossa melhoria íntima. Orar faz bem? Sem dúvida que faz. Mas não resolve definitivamente. Junto da oração tem que ter atitude. Adianta toda semana a gente vir aqui orar. E lá amanhã a gente repete os mesmos erros. Atitude infeliz. A gente não se entrosa com as pessoas. Briga por qualquer razão. Essas são as brechas morais que esses irmãos encontrarão em nós para nos perturbar. Ah, com ela é fácil. Ela perde a paciência facinho. Facinho. Ela é vaidosa, ele é vaidoso, e vão atacar essas brechas morais no indivíduo, gente. Atiçando nas pessoas próximas, na família, no trabalho, algo que provoque nele ira, intolerância, raiva, e aí causar o problema que ele queria provocar, gente. Porque nós cedemos, nós não nos melhoramos, não nos tornamos, né, seguros, né, daquilo que precisamos fazer, com fé. Com amor a si mesmo, com amor às pessoas que dependem de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O melhor advogado em nossa causa são as nossas atitudes de amor, de caridade. Contra isso, nenhum espírito poderá agir contra nós. Fiquem certos disso. Tentarão, mas não conseguirão. Tentarão, mas não conseguirão. Mas a gente tem que estar firme, né, gente? Construir a nossa casa da fé sobre a rocha. É o que Jesus nos ensina. Entenda as leis divinas. Entenda o propósito do Evangelho, que é a tua transformação íntima, moral, para uma pessoa de bem. Viva em função desse Evangelho, para que você seja feliz. E proporcione também felicidade a quem está ao teu lado. E os teus bons exemplos serão espelho para esses irmãozinhos que hoje só enxergam falhas, erros, culpas e muitas vezes querem nos prejudicar. Nós poderemos ser auxílio para esses irmãos que estão do lado de lá, gente. Os nossos exemplos. Percebem onde está a nossa parcela de responsabilidade? Que não é só chegar ao centro espírita, né, e descarregar o problema aqui. Não acontece isso. O problema irá nos acompanhar. Se não tivermos essa motivação, essa força da fé, para sermos pessoas conscientes, lúcidas e de bem. Né? Então, trabalhar as obsessões, tratar as obsessões, gente, é usual, comum para nós espíritas. Né? E entendendo exatamente que tudo começou com Jesus. Tudo começou com Jesus. Vocês podem ficar perguntando, mas se começou com Jesus, por que não continuou, né? Os apóstolos tentaram, né? Exatamente o que está narrado no Atos dos Apóstolos. Infelizmente, né? A mente humana, o orgulho humano, né? A falta de espiritualidade desviou esse movimento cristão inicial, mas para o ritual, para o culto externo. Se desviou da essência espiritual e preferiu a forma, o ritual, quando tudo no início era essência, era trabalho prático, dedicação à caridade, tratar obsessões. E o Espiritismo, para ser fiel à mensagem de Jesus, não poderia replicar, continuar um dos mesmos erros, os mesmos equívocos. Vai fazer, propor e realizar exatamente o que Jesus nos ensinou. Se é uma obsessão a ser tratada, iremos tratar. Num trabalho coletivo de intercâmbio entre nós encarnados e a equipe espiritual, que forma um grande grupo imenso de benfeitores que vem acolher, ajudar, orientar tanto nós encarnados quanto os desencarnados, gente. Para ninguém, todos têm auxílio para aqueles que precisam. Todos têm esse auxílio, gente. Então vamos valorizar esse trabalho feito com tanto amor numa casa espírita, gente. Não é fácil, né? Eu participo desse trabalho na outra casa espírita, onde eu colaboro, e não é simples, gente. Precisa muita disciplina, muita seriedade, muita responsabilidade, compromisso com essa tarefa de amor, porque de outra forma
não poderemos ajudar quem está necessitando, gente. Tudo bem, gente? Então fica claro a parte que nos cabe para tratar as obsessões sem medo, gente. Pelo amor de Deus, não tenham medo. Né? Tire isso da cabeça. Todos nós podemos, vez ou outra, receber uma má influência, mas se trazemos no coração boas ideias, bons pensamentos e, sobretudo, atitudes boas, isso será a nossa defesa e encaminhamento para esses irmãos que necessitam. Então, desejo a todos um bom tratamento. Né? Já estamos recebendo, na verdade, né? Se tivéssemos olhos de ver, né? Videntes, já veríamos que tudo isso já está sendo realizado e que possamos voltar para casa, né? Firmes, entusiasmados, podemos compartilhar essas ideias com quem lá nos espera. Um abraço carinhoso a todos. Muito obrigada pela excelente palestra, um aprendizado proporcionado a todos nós esta noite. Agora vamos iniciar, então, as nossas vibrações de hoje. Foi no finalzinho. Solicito para que todos, então, mais uma vez, fechem os olhos, entrem em posição de oração e vamos iniciar, então, nossas vibrações com muito amor. Primeiramente, vamos vibrar pela paz mundial, pelo fim dos conflitos de interesses e guerras que existem materializados em vários pontos deste planeta. Vamos vibrar agora pelo Brasil e governantes para que haja prosperidade e desenvolvimento neste lindo país. Vamos vibrar pelos hospitais e casas de saúde para que leve alívio e consolo onde haja um leito de dor. Vamos vibrar pelos encarcerados para que se arrependam e tenham forças para recomeçarem a vida em harmonia com a moral, ética e amor. Vamos vibrar pelas creches, orfanatos, asilos, pela juventude desajustada e velhice desamparada. Vamos vibrar agora pelos viciados em drogas, cigarro, sexo, álcool e em tudo mais que cria dependências debilitantes. Vamos vibrar pelos nossos inúmeros irmãos que carregam doenças de fundo emocional para que encontre a causa e o seu caminho de cura. Vamos vibrar pela paz entre as religiões, pelos lares em desarmonia, pelos nossos desafetos desta e de encarnações anteriores. Vamos vibrar pelos nossos amigos e parentes, pelo nosso lar e, finalmente, vamos vibrar especialmente para nós mesmos, pois toda mudança começa através de nós. Muita gratidão, que assim seja. Prece de encerramento. Agradeço pela assistência espiritual que nos recebem durante este encontro nosso desta quarta-feira. Peço para que as correntes médicas possam fluidificar as águas de todos os presentes durante o tratamento de cromoterapia e de nossos irmãos que nos acompanham online. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos aos recados, né? Como todos sabem, após o tratamento de cromoterapia, né, temos um bazarzinho aqui no fundo, né? Todos os valores arrecadados nesse bazar, ele é revertido para as cestas básicas, né? Também, se caso quiserem contribuir com as nossas cestas básicas, né, nós somos responsáveis para fornecer alimentos a 35 famílias, né? Então, podem também doar os produtos que estão anexados aqui na lousa, né? Não se esquecendo que nós temos lives, tá, no Facebook, toda quarta-feira hoje, né? O pessoal que está acompanhando online. Também temos domingo, às 20 horas, o Evangelho do Lar também, neste mesmo canal do Facebook.
Também temos o nosso trabalho, né, de entrevista e orientação, né, para quem estiver interessado em participar, então, do nosso tratamento de cura especial, que é realizado todo último sábado do mês. Então, a gente tem que passar por uma entrevista e orientação, que é promovido pelo Cláudio Mir, né? Quem quiser, então, essa entrevista de orientação, ela ocorre todas as quinta-feiras, e os interessados, então, encaminhar o seu nome com a Margarida, né? E não precisa ser também só para entrevista e orientação para o tratamento de cura. Se quiserem conversar um pouco em relação à vida, tirar dúvidas em relação à doutrina espírita, ou só desabafar mesmo, o Cláudio Mir, ele está de coração aberto para receberem todos na quinta-feira, tá bom? Temos também o curso básico, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, quem estiver interessado em participar, então, do nosso curso básico, para aprofundar mais o nosso conhecimento em relação à doutrina espírita, então, temos disponível, tá? Todas as terças-feiras, às 20 horas, com o professor Carlos Cabeça. É uma aula incrível, recomendo a todos. Também temos o curso de Coen, né, que é de orientação para se tornar médium e doutrinadores aqui do nosso centro, né, oferecido pelo Clóvis. É uma excelente aula também, ela tem duração de 2 anos, mas vale muito a pena também, tanto que a gente pode descobrir talentos que a gente não tinha, como foi no meu caso, né? Também nós temos a biblioteca aqui em cima, tá? Disponível para todos. Dizem que tem mais de 1000 itens para serem, né, lidas ali, então é um acervo sem fim. Tem de tudo, viu? Pode começar por um romance para quem quiser dar uma entrada e conhecer a biblioteca. Não se esqueça, então, né, no tratamento de cura, de levarem, né, para quem trouxe a sua garrafinha de água, tá? Destampar e colocar debaixo da cadeira que estão sentados, e que a água será fluidificada, então, durante o tratamento de cura. Terminou, pegou a caixinha, fechou e pode ir embora. E durante a semana a gente vai tomando essa água. Quando começar a acabar, repõe, não se preocupe, né? Que aí a água, ela então, renovada, assim, só não deixa zerar, tá? Então, renove sempre quando chegar um pouquinho. E assim, vamos renovando até a próxima quarta-feira, né? O que mais? Falei tudo? Foi. Então tá bom. Então tá todo mundo liberado para o tratamento de cromoterapia. Avisa que a rifa tá lá no fundo. E também temos uma rifa. Então, o que é que está sendo sorteado agora, hein? Suporte de prato, talheres. Suporte de pratos e talheres para Manteigueira. incrementar o nosso almoço de domingo. Para deixar aquele toque lindo, sabe? Manteigueira. Uma manteigueira também para incrementar todo o nosso café da manhã. E um galheteiro. E um galheteiro, gente, não percam. Quanto que é? R$5? 5, né? Só 5, gente. R$5. Isso aí, então. Time de futebol, né? E a Nome de... rifa em cima do time de futebol, tá bom? É isso aí, então, gente. Então, todo mundo liberado agora para o tratamento de cromoterapia. Muito obrigada. Obrigado, Keiko.